Oi, tudo bem? Eu sou o chefe Nilson. Estou aqui para fazer uma receita de um pão de origem alemã, o Landbrot, um pão rico em nutrientes, um pão que tem aí 12 tipos de grãos, um pão feito com farinha integral e farinha de centeio, que vai deixar você de água na boca. É incrível esse produto. É um pão que tem 40% de levain, como nós falarmos em alemão levain, é o Sauerteig, para falar com Landbrot, então um Sauerteig, que é o mesmo sourdough, ou mesmo levain, ou massa madre, é a mesma nomenclatura. É um pão que vai muitos grãos e poucos ingredientes. Massa madre blog, né? Fermento, sal, água, farinha integral e de centeio e o mix do grãos. Por que mix? Porque já estão misturados. Aqui tem gergelim preto, gergelim branco, linhaça, a linhaça marrom e dourada, semente de abóbora, semente de girassol, chia. Esses são os grãos, certo? Esses grãos foram torrados e hidratados em água na mesma proporção dos grãos. Exemplo, se eu tenho 1 grão de semente, 1 quilo de semente, então eu vou colocar ele 1 quilo de água, que ele vai absorver o seu mesmo peso de água ou de líquido. Depois nós temos o grão de centeio, o grão de trigo e o grão de cevada. Esses grãos são mais duros, então eles precisam passar por um processo de cocção. Então você vai colocar, ele sempre vai absorver 5 vezes o seu peso quando ele estiver em cocção. Então você vai pegar esses grãos, colocar em água para ferver e cozinhar. Qual é o ponto do cozimento? Al dente, não pode cozinhar muito, senão ele desmancha. Você vai cozinhar apenas o grão de centeio e o grão de trigo. Quando esses grãos estiver al dente, você vai desligar o fogo e vai pegar a aveia, a semente de aveia e vai colocar e misturar. Não tem necessidade de cozinhar a aveia, porque a aveia ela vai desmanchar se você cozinhar. Só o calor e até o processo de resfriamento do trigo e do centeio é o suficiente para cozinhar a aveia, ok? Eu vou usar uma pequena quantidade de fermento fresco ou fermento industrial, que não tem aditivo, que não tem conservantes, ok? Só para dar um start, porque eu não tenho tempo nesse momento de ficar aqui gravando e o pessoal me aturando para ficar aqui muito tempo nesse processo desse pão. Mas você na sua padaria não tem necessidade de você usar o fermento biológico industrial. Vamos lá agora para a maceira? Vamos ver como é que fica essa massa? Vem comigo! Muito bem, após 20 minutos na primeira velocidade e 3 minutos na segunda velocidade, a massa deu ponto de véu e depois que ela deu ponto de véu, então foi colocado a semente e os grãos. Quanto tempo que eu tenho que bater com a semente e com os grãos? O tempo necessário para ela ficar bem misturada como está aqui e distribuído de forma homogênea. Bom, após esse processo, a gente vai tampar essa caixa e vai colocar em refrigeração, sem dobra, sem nada, por volta de 2h30 a 3 horas, ok? Então, a gente se vê logo mais trabalhando essa massa, modelando e colocando no Banneton
para que ela possa fermentar durante a noite em refrigeração, ok? Até mais! Muito bem, voltamos para a receita do Landbrot, aquele massa que nós batemos cheio de grãos, que eu expliquei sobre um pão tradicional alemão. Dobrou de volume, agora a gente vai dividir ele, modelar e colocar no Banneton até amanhã. Lembrando que esse processo que ele dobrou de volume, isso foi feito na temperatura de 4 graus, tá? Deixei na câmara fria a 4 graus. A gente joga um pouco de farinha em cima da massa. Também na mesa, com uma espátula, descola da caixa. Linda a massa, a gente consegue ver aqui a formação da rede já, ó, bonitinha, parece uma teia de aranha, uma massa bem desenvolvida. Tem que tomar um certo cuidado porque é uma massa que tem uma rede de glúten mais fraca pela quantidade de grãos e também pelo centeio, tá bom? A gente vai dividir pães de 900 gramas e bolear e colocar no Banneton. Essa parte de cima aqui é importante não jogar farinha, somente a parte de baixo, que é a crosta do pão. Um pouco de farinha na balança. – 900 gramas, é sorte, viu? Eu vou fazer esse pão no Banneton, ok? Mas se vocês quiserem, podem fazer também em formas, como fosse pão de formas. Só que eu recomendo que não coloque um pão muito grande, porque como é um pão muito pesado, e aí você pode ter dificuldade na hora de assar ele, tá bom? Esse vai ser assado na pedra, então ele tem um calor mais em contato dele. A forma não, já tem um fator que aconselho fazer um pão aí de 600, 700 gramas no máximo nas formas. É simples a modelagem. Essa parte molhada, você joga para dentro, vai fechando, puxa para você. Não força muito, pode usar um auxílio de uma espátula também. Quando a massa alisou, para na mão, passa na farinha. Ou, se você preferir, em grãos, sem torrar, e coloca no Banneton. Terminou de modelar, direto para a câmara fria, ok? Ele precisa fermentar na câmara fria, não aqui fora. E é isso que nós vamos fazer agora.